Amém, boa noite. A paz do Senhor a todos. O Senhor tem uma palavra para a tua vida essa noite, amém? Pretendo não demorar. Então eu quero que você preste bastante atenção naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu creio que vai ministrar o teu também, amém? Marcos capítulo 4. Você pode ficar de pé nesse momento, em reverência à palavra. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, é um texto bem conhecido por nós. Diz assim, eu vou acompanhar aqui o nosso data show. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Quem disse? Jesus. Vamos para o outro lado. Repita comigo, vamos para o outro lado. Não, vamos repetir mais forte. Tomou café hoje não, meu irmão? Vamos para o outro lado, vamos lá? Amém. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que nós morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor, estamos aqui mediante a tua palavra. Senhor, estamos aqui sedentos para receber daquilo que o Senhor tem para nós, não aquilo que desejamos, mas aquilo que precisamos, porque às vezes aquilo que desejamos é suave demais e às vezes nós precisamos de algo mais firme, uma correção, um ajuste. Então, Senhor, não fale aquilo que nós queremos, mas fale aquilo que nós precisamos. Senhor, fala no nosso coração essa noite, ministra no nosso coração. Obrigado pela tua palavra, que mesmo sem eu pregar, a sua palavra já é rica e já fala muito conosco, e já é o suficiente. Muito obrigado, Senhor. Amém. Pode se sentar. Espero ser bem rápido hoje, meu irmão. Eu sei do nosso... A gente está debaixo de algumas normas. Essa é uma história bem conhecida nossa, né? A história do dia que teve a tempestade, Jesus estava no barco dormindo. E essa passagem começa, se puder
deixar para mim, Thalita, por favor, já no primeiro versículo. Essa passagem ela começa dizendo: naquele dia, ao anoitecer. Nas nossas vidas, nós com certeza teremos dias de noite. Da mesma forma em que existem dias bons, dias de claridade, dia de clareza, nós também vamos passar por dias de escuridão. A passagem começa nos dizendo: naquele dia ao anoitecer. Se você ainda não viveu um dia, um período da sua vida que parece que está tudo escuro, tudo sem graça, você pode ter certeza que um dia vai chegar. Porque assim como o sol nasce, ele também se põe. Assim como nós temos dias bons, o dia pode ser bom hoje, amanhã não tão legal assim. O salmista ele fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Então o salmista tinha já a convicção e a certeza, primeiro, que a noite vem. Será que você está preparado para a noite? Será que você está preparado para os dias difíceis, os dias de escuridão? Mas ele também diz: a noite pode durar, o choro pode durar toda uma noite. O tempo difícil pode durar um tempo, às vezes longo. Mas você pode ter certeza que a alegria vem pela manhã. Vai amanhecer, o sol vai raiar e a noite vai passar. Os dias difíceis, eles vão passar. Assim como os dias bons passam, os dias difíceis também passam. E no texto ele fala: naquele dia ao anoitecer. Jesus disse. Porque Jesus ele não precisa dos nossos dias bons para dizer algo. Jesus não precisa de que você esteja 100% para ele falar, ele sempre está falando. E a questão é: será que nós estamos ouvindo aquilo que Deus disse? Será que nós estamos com os nossos ouvidos atentos àquilo que ele está querendo dizer? Porque às vezes nos nossos dias de escuridão, nossos tempos difíceis, a nossa cabeça fica no mundo da lua, na correria, às vezes em uma dificuldade financeira, às vezes em uma enfermidade. Nas noites difíceis, ele fala. Na palavra disse que ao anoitecer, Jesus disse: vamos para o outro lado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ele fala. Na escuridão da sua alma, ele fala. Quando tudo está dando errado, ele fala. E você, o que está ouvindo de Deus? O que você está ouvindo de Deus? A palavra de Deus é um gatilho para um destino. Toda vez que Deus fala, ele quer nos levar a algum lugar. E disse: vamos para o outro lado. Toda vez que Deus te falar algo, toda vez que você ouvir a voz de Deus, você pode ter a certeza que Ele está querendo te levar para o outro lado. Ele está querendo te levar para um destino. Ele está querendo te levar, te tirar dessa situação. Porque as palavras são gatilhos para que nós possamos viver um destino. Às vezes nós estamos em uma situação paralisados, aflitos. Muitas das vezes é porque nós não estamos ouvindo o que Deus está dizendo. Então nós paralisamos, porque no momento em que Ele fala, Ele te leva a algum lugar. E
todos os dias Deus fala. A pastora hoje disse, estamos no primeiro dia da semana. O que Deus te disse hoje para que você possa viver essa semana? Será que você deu ouvido ao Senhor hoje? Em perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje, para que eu possa enfrentar essa semana? Para onde o Senhor quer me levar essa semana? Todos nós temos um propósito. E esse propósito se inicia no falar de Deus. Vamos para o outro lado. E Deus pode falar de várias maneiras. Às vezes você está me perguntando como Deus fala comigo, como eu consigo ouvir Deus falar. Deus ele pode falar através de um profeta, através de uma palavra como essa. Mas Deus também fala dentro do seu quarto, quando você abre a Bíblia. E às vezes você se pergunta, Deus não está falando, e você está buscando ouvir Deus falar. Às vezes passamos uma semana inteira sem conseguir abrir a nossa Bíblia para saber o que Deus está falando. Deus fala na comunhão, quando você ora, mas faz muitos dias que você não consegue conversar com Deus. E como você quer ouvir Deus falar? E ao anoitecer, Jesus disse, vamos para o outro lado. Ele sempre tem uma palavra para a tua vida. Ele sempre tem uma palavra para te levar de uma condição de paralisia para um destino onde Ele tem preparado para você. Porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Mas o grande desafio nosso é, será que eu estou ouvindo Deus falar? Será que eu estou buscando a direção de Deus? E pode ter certeza, meu irmão, que tudo que Ele prometeu, tudo que Ele falou, tudo que Ele falou ao teu coração, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Às vezes eu posso te prometer algo, te falar algo e não cumprir, mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Então, na verdade, quando você ouvir a Deus falar, você pode colocar isso dentro do seu coração, a certeza de que vai acontecer, e Ele vai cumprir. Independente da noite escura, independente dos dias difíceis. Mas Deus não está vendo o meu momento, Deus não está vendo que eu estou passando por dificuldade, Deus não está vendo que eu estou passando por um tempo de escuridão. E mesmo assim Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Ouça Ele falar nos seus dias mais difíceis. E pode ter a certeza que mesmo que ao seu redor pareça que tudo não vai mudar, que tudo está muito difícil, que o dia não vai raiar. Se Ele falou, se a palavra veio da boca de Deus, e Jesus disse, vamos para o outro lado, você pode ter certeza que você vai para o outro lado. Tudo que Ele diz ao teu respeito, Ele vai cumprir. Todos os dias o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Acorde perguntando a Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor me diz hoje? Acalma a sua alma, acalma as suas ansiedades, os seus medos, e primeiro pergunte, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? É porque eu vou andar em direção a tudo aquilo que o Senhor disse, não aquilo que eu penso, mas aquilo que o Senhor disse. Quantos querem andar na direção daquilo que pensa, daquilo que acha, mas não daquilo que Deus disse? E quebram a cara. E quebram a cara porque acha que é bom o suficiente para tomar decisões, para escolher caminhos. Isso nos faz pensar duas coisas. Isso nos faz pensar, será que eu estou ouvindo Deus falar? E também, será que eu não estou indo conforme o que eu acho e não o que Deus está falando? Não o que a palavra de Deus disse ao meu respeito? Quando eu vou tomar alguma decisão, será que eu estou tomando porque eu acho, ou porque Deus falou? Porque se Ele disse, Ele vai cumprir. E muitas das vezes a gente vai para um momento da nossa vida que as coisas começam a dar errado e você pergunta, Deus, por que está dando tão errado assim? É porque você foi sem a palavra dEle. Ele não disse nada. Deus também fica em silêncio.
E quando ele ficar em silêncio, não tome decisões precipitadas. Espere ele falar. Você pode glorificar o nome do Senhor? E o texto continua dizendo: naquele dia ao anoitecer, disse aos seus discípulos, então Jesus disse: vamos para o outro lado. E o texto continua: deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Normalmente a multidão te atrapalha a ouvir a voz de Deus. E às vezes você tem que tapar os teus ouvidos para a multidão, quando Deus falou. Se aqueles discípulos tivessem ouvido a multidão, era loucura sair naquele horário, à noite, no dia de crise da nossa vida, para ir para o outro lado. Mas não, os discípulos falaram, os discípulos tomaram uma decisão e deixaram a multidão. Eles não deram ouvido à multidão, o que a multidão estava dizendo. Eles apenas ouviram aquilo que Deus disse, aquilo que Jesus tinha dito, aliás. Pegaram suas coisinhas ali e vamos, porque foi Ele que falou. Na nossa vida nós temos que filtrar tudo aquilo que nós vamos ouvindo. Porque muitas das vezes as vozes que vêm aos nossos corações é uma voz que não é de Deus, é de uma voz que vem da multidão. E a multidão tem medo, a multidão não tem discernimento, a multidão às vezes não sabe o que faz, a multidão te chama de louco porque você parece ser fanático por Jesus. A multidão fala: você está doida, você está doido. Num tempo de crise desse, ao anoitecer, você vai para o outro lado. Sempre quando Deus nos dá uma palavra, a multidão tenta apagar tudo aquilo que Deus falou. Eu te pergunto bem essa noite: será que você não está dando ouvido à multidão? Está no momento às vezes de você ouvir o que Deus falou ao teu respeito e deixar a multidão. E deixar a multidão. Eu lembro que quando nós viemos para cá, houve uma palavra no coração do pastor Samuel e da pastora Keila. Eles estavam em Anápolis. E houve uma palavra ao respeito falando: eu vou levar vocês para um lugar. E lá é o propósito de vocês. A multidão ficou enfurecida. Pastor Samuel já na época: você está doido, você sair de uma cidade boa dessa. Sua família toda aqui, os seus amigos, você empregado, sua esposa empregada, morando numa casa boa. Isso é loucura. Porque é isso que a multidão tenta falar aos nossos corações. Isso é loucura. Ouvir a voz de Deus é loucura. Mas o pastor Samuel e a pastora Keila ouviu e obedeceu. E essa é uma questão muito forte, porque às vezes a gente ouve a voz de Deus, mas não obedece. Então eles ouviram a voz de Deus e obedeceu, porque eles sabiam quem estava falando. Eles não deram ouvido à multidão, eles tinham a certeza de quem estava falando. Quem mandou ir foi Deus. E já estamos aqui há 25, 26 anos, 23 anos. Olha o que Deus fez. Quando você ouve a voz de Deus, primeiro, Ele é fiel para cumprir. E segundo, cuidado com a multidão. Deixa a multidão de lado. Se alia àqueles que ouvem a voz de Deus como você ouve também. E vai cumprir o propósito de Deus também junto com você. Cuidado com as pessoas que você está se aliando, com as pessoas em que você está contando aquilo que Deus te conta. Porque essas pessoas podem ser a multidão, e a multidão atrapalha. A multidão desanima, a multidão fala de medo, de que não vai dar certo, de que não é desse jeito, de que isso é fanatismo. A multidão sempre vai tentar ir contra a palavra de Deus. E deixando a multidão, os discípulos deixaram a multidão. Eles levaram Jesus no barco.
não é só deixar a multidão, é convidar Jesus para o barco da sua vida. Porque não adianta nada você deixar a multidão e sair como louco sem Jesus. Aqui fala que os discípulos convidaram Jesus para ir para o barco. Eles tiveram a certeza de que se Jesus estivesse no barco, tudo daria certo. Deixar a multidão, e quando você deixa a multidão, às vezes você vai partir sozinho para um rumo. Às vezes quando você deixa a multidão, você deixa de ouvir a multidão, você vai caminhar sozinho, sozinha. Então por isso que você tem que convidar Jesus para o teu barco. Porque se Ele estiver com você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que você vai chegar do outro lado. Independente se a multidão te apoiou ou não, independente se estão indo contra você ou não, você vai chegar do outro lado, porque Ele está no barco. Você convidou Ele para o barco da sua vida. Será que você tem convidado Jesus para o barco da tua vida? Ou você quer velejar sozinho, da forma que você acha, da forma que você pensa? Convide Jesus para o barco da tua vida. Então eles entraram no barco, junto com Jesus, e levantou uma forte tempestade. Mas Jesus que falou para ir. Eu achei que ia ser tudo mamão com açúcar, ia ser tudo muito fácil, porque foi Ele que falou. Tempestade é algo que acontece naturalmente. Você não controla a chuva, você não controla o vento, naturalmente ele acontece. Você não controla o dia que vai fazer mais sol, ou o dia que vai estar mais frio, você não controla. Então esqueça em relação a controlar a tempestade. E no meio da trajetória, às vezes, nós passamos por tempestade. Naquela trajetória que Deus prometeu, e você ouviu, você obedeceu e você foi. Não é aquilo que Deus não falou, não. Não é onde você está indo para a sua cabeça, não. É aquilo que Deus falou. Deus falou, vamos para um outro lado. Mas no meio do caminho, vem a tempestade. Como a tempestade é algo natural, você não prevê. Então pode chegar na minha vida, pode chegar na sua vida. Na nossa caminhada rumo ao destino, através do gatilho que é a palavra que Deus nos deu, nós podemos enfrentar tempestades. Os dias difíceis vão chegar. Os dias de solidão vai chegar. Aquele dia que você fala, eu quero sumir daqui. Não aguento mais essa cidade. Eu quero ir para outro país, eu quero ir para outro planeta. Não estou aguentando mais. Jesus disse que ia estar comigo, mas parece que Ele sumiu. Nas tempestades da vida, elas são naturais. Se você ainda não passou por tempestade, comece a se preparar para passar, porque ela vai chegar. É loucura eu dizer que na nossa trajetória não teríamos momentos difíceis, momentos de tempestade, de vendaval. Mas o que define o nosso coração em relação a quem somos é quem é você no meio da tempestade. Quem sou eu, quem é você no meio da tempestade? Qual é a sua atitude quando a tempestade chegar? Os discípulos tentaram controlar a tempestade. Na palavra fala que vocês podem estar acompanhando, que o barco foi se enchendo. Então isso se dá a entender que eles tentaram controlar a tempestade. Eles tentaram controlar o barco, aliás. A tempestade ninguém controla, eles tentaram controlar o barco. Aqui fala que o barco começou a se encher. Eu imagino os discípulos pegando os baldezinhos e tentando jogar água para fora do barco. Às vezes nos tempos de tempestade da nossa vida, nós queremos resolver da forma que a gente acha que é certo. Os discípulos tentaram resolver aquele problema. E por um surto de esquecimento, os discípulos esquecem da palavra lá atrás,
de Jesus. Vamos para o outro lado. E eles tentaram resolver. Quantas vezes nós tentamos resolver os problemas da nossa vida? Eu sou uma boa mãe, então eu vou conseguir. Eu sou um bom pai, então eu vou conseguir. Eu sou um bom crente, então eu vou conseguir. Deixa eu te dizer algo, através da sua força natural, você nunca vai conseguir resolver a questão da tempestade. Não é através do seu conhecimento, não é através da sua força, não é através dos seus dons, não. É através da fé na palavra. Se aqueles discípulos tivessem ainda com o coração, com fé na palavra que foi empenhada de Jesus, eles virariam um para o outro e iam falar: fique tranquilo, foi Ele que prometeu, a gente vai chegar do outro lado. Mas não, os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos ficaram apavorados, tentando resolver com suas forças pessoais, naturais. Quantas vezes nós tentamos resolver as coisas, as tempestades da nossa vida com as nossas forças naturais? E no momento em que nós tentamos resolver as nossas tempestades, o barco da nossa vida, com as nossas forças naturais, a gente perde a fé. Porque a gente acha que a gente consegue por nós mesmos. A força natural vai subindo e a fé vai caindo. Até chegar um ponto de murmurar, de reclamar e de acordar Jesus, questionando: será que o Senhor não está vendo que a gente está morrendo? Será que o Senhor está louco? Você não está vendo essa tempestade? Será que o Senhor nos colocou dentro desse barco para nos matar? Nos momentos em que nós queremos resolver as tempestades e não conseguimos, nós murmuramos. Nós acordamos Jesus com murmurações, dizendo: você não está vendo minha crise? Você não está vendo meus momentos difíceis? Será que o Senhor não está vendo que eu estou desempregado? Será que o Senhor não está vendo que eu estou doente? Será que o Senhor não está vendo que passa dia e as coisas vão ficando mais difíceis? E a gente acorda Jesus nesse intuito. Como os discípulos acordaram. Os discípulos perceberam que não estava conseguindo controlar a tempestade. Então eles foram até Jesus, acordou Jesus e falou: mestre, será que o Senhor não está vendo que vai todo mundo morrer? Eles não falaram com ar de bonzinhos, não. Eles falaram na forma de crítica. Será que o Senhor não está enxergando a situação? Quantas vezes nós falamos isso a Deus? Quando as crises vêm, a gente não consegue controlar. E a nossa fé vai sim indo embora, vai indo embora. E a única coisa que resta é a murmuração. Em dizer: será que o Senhor não está me vendo mais? Será que o Senhor não está ouvindo mais minha oração? Quem é o Senhor? O Senhor não era o Todo-Poderoso, Onipotente? O Senhor não é aquele que sabe de todas as coisas? Será que o Senhor não está vendo essa pandemia? Tanta gente morrendo? Nós vamos interrogar o nosso mestre, achando que ele não está no controle de todas as coisas. Porque a palavra que ele disse lá atrás não faz mais efeito, já saiu do nosso coração. A fé foi embora. Glória a Deus. Então Jesus se levanta, os discípulos: mestre, será que o Senhor não está vendo? Então Jesus se levanta como ele sempre se levanta. Ele não depende de mim e de você para se levantar. Ele não levantou porque acordaram ele. Deus não faz porque você está orando. Ele não deixa de fazer porque você parou de orar. Não, Ele é soberano. Ele faz quando Ele quiser, Ele deixa de fazer quando Ele quiser.
Ele acalma a tempestade quando for necessário. E se não precisar acalmar a tempestade, Ele vai deixar a tempestade acontecer. Porque Ele é Deus. E às vezes a gente quer ficar dando ordens para Deus. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, mestre. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo? Porque tanto que a gente vem para a igreja, que a gente ora, que a gente jejua. Será que o Senhor não está vendo minha situação? Sempre fui um bom crente. Será que o Senhor não está vendo? Então Jesus se levanta. Ele acorda e diz para a tempestade: acalma-se. Diz para o vento: cessa. Porque Ele é soberano. Ele é poderoso. E Ele faz e Ele desfaz quando Ele quer. Isso faz também a gente pensar que não há problema e não há tempestade furiosa o suficiente quando Deus aparece. Debaixo do nome dEle, todo joelho se dobra, toda língua confessa que o Senhor é soberano. Quando nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, é a gente confirmando que Ele pode fazer, mas Ele também pode deixar de fazer, e isso não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ser Deus por isso. Cuidado com suas palavras em meio à tempestade. E você achar que é Deus, e achar que você que controla a vontade de Deus. Em achar, em falar: Senhor, será que o Senhor não está vendo minha tempestade? Vem e faça alguma coisa por mim. Meu irmão, se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. E a gente vai parar de ser aqueles crentes mimados. E aprender a suportar a tempestade. Acho que é por isso que muitos não vêm à igreja nesse tempo. A tempestade chegou e eles não suportaram a tempestade. Porque acreditou em um Deus, Papai do céu, que faz tudo conforme eles querem. E quando a vontade de Deus é soberana, não é a nossa, nós temos que nos submeter a essa vontade. Então eu continuo adorando, não é porque Ele faz ou deixa de fazer. Eu adoro porque Ele é. Porque eu tenho um coração de adorador. Eu sei quem Deus é. Então Jesus se levanta. E agora eu finalizo essa palavra. Jesus dá um esporro naqueles discípulos. Daqueles assim bonito, de doer. Jesus então vira para aqueles discípulos, depois de acalmar a tempestade. Então Jesus mostrou para eles quem Ele era. Porque às vezes eles estavam duvidando quem Deus era, quem Jesus era. Às vezes nós duvidamos quem Jesus é, de quem Jesus é. E o que Jesus pode fazer. Então Jesus foi lá e só deu uma demonstração de quem Ele era. Vento, se acalma, tempestade, acalma. Deixa eu mostrar para eles quem eu sou primeiro. Que eu acho que eles estão duvidando de quem eu sou. A gente duvida, né, no nosso coração de quem Deus é. Aí Ele faz as coisas controlarem na nossa vida só para mostrar para nós. Não é porque a gente orou, mas é para mostrar para nós quem Ele é. Não é porque a gente quer do nosso jeito, mas para mostrar para nós quem Ele é. E Ele diz àqueles discípulos: cadê a fé de vocês? Eu empenhei uma palavra. E cadê a fé de vocês? É isso? Por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não é difícil agradar a Deus. Sem fé não é mais... É mais complicado. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem do ouvir. Ouvir do quê? Da palavra. Tinha uma palavra empenhada. Nós vamos para o outro lado. Era para o coração deles se encherem de fé. Porque a fé vem do ouvir da palavra. Era para o coração deles estarem cheios de fé, dizendo um para o outro: nós vamos para o outro lado, porque nós temos fé na palavra empenhada do nosso mestre. Foi Ele que disse.
Qual é a palavra que Deus tem te dado? Pode ter certeza que a palavra que Ele te deu, Ele vai te sustentar nela. A palavra que Ele te deu, Ele vai te sustentar nela. Agora a questão é: será que você tem fé para sustentar a palavra? Porque fé não é só para quando você estiver enfermo, fazer uma oração e ser curado. Isso é maravilhoso. Mas fé também é para quando você estiver enfermo, fazer uma oração e não ser curado. E permanecer firme, mesmo doente. A fé não é só para acalmar a tempestade, mas também para suportar ela. A fé não é só para você viver o sobrenatural, mas também para você suportar os dias naturais. A fé não é só para a gente viver milagres. Isso é maravilhoso. Nós vivemos por milagre. Mas se você colocar a sua fé toda nisso, quando o milagre não acontecer, você vai acordar o mestre e vai dizer: será, mestre, que você não se importa em eu morrer? Será, mestre, que você não está se importando com o meu problema? Porque você colocou a fé todinha em que Ele vai resolver. E se Ele resolve não resolver, você murmura. Feche teus olhos. Você pode me ajudar aqui rapidinho? Nessa noite não sou eu que vou orar, não. É você que vai fazer a sua oração. Você vai fazer a sua oração. O ambiente está mais escuro. Vai começar a dizer ao Senhor. Primeiro você vai pedir perdão a Deus. Jones, se você puder também ajudar o Moisés aqui. Você vai pedir ao Senhor. Primeiro você vai pedir perdão a Deus por ter murmurado, por Ele não ter acalmado a tempestade da sua vida. Você vai pedir perdão a Deus, falando: Senhor, me perdoa, porque eu achei que era de um jeito e é de outro. Me perdoa por eu ser um crente mimado, um crente que acha que eu falo e o Senhor obedece. Senhor, me perdoa em te incomodar com palavras de murmuração, dizendo: será que o Senhor não está vendo que eu estou morrendo? Será que o Senhor não está vendo minha crise? Será que o Senhor não está vendo o meu problema? Me perdoa, Senhor. Ao invés de eu murmurar, Senhor, eu tinha que dizer: o Senhor falou, existe uma palavra, e eu tenho fé que ela vai se cumprir. Nessa noite também você vai orar, pedindo a Deus uma palavra. Às vezes você está desnorteado, sem saber para onde ir, sem direção, sem saber o rumo a tomar, a direção, o destino. Você vai pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra, me dê uma palavra, porque debaixo da tua palavra, Senhor, eu vou com segurança, eu vou com certeza. Debaixo da tua palavra, o mar se abre. Debaixo da tua palavra, a tempestade cessa. Mas eu só vou porque o Senhor falou. Então, Senhor, não deixa eu tomar qualquer decisão sem a tua palavra, sem o Senhor falar: vai para o outro lado. Me faça, Senhor, suportar as noites de escuridão. Me faça, Senhor, suportar a multidão. Me ajude a tapar os meus ouvidos para a multidão.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar